Ei, estamos no ar. Poxa, hoje tem luz, luz, luz em abundância. Que bom, que bom. Bem-vindos à nossa live de hoje, 22 de maio. A última live eu estava literalmente no escuro, né? Apenas usando aqui uma luz de LED e a luz aqui de casa de 100 watts não estava funcionando, não. E já era noite, mas hoje, com a luz natural que entra da janela, mais a luz aqui de LED, agora vocês estão podendo ver um pouquinho mais do estúdio modesto que nós usamos aqui para gravar o A Vida Continua. Hoje eu quero, então, rapidamente dar uma lembrada do que foi essa live no escuro, essa live no escuro, e depois nós entraremos também num tema novo. Nós vamos falar um pouquinho de mediunidade hoje. O tema hoje é esse daí. Ó. Eu, médium, pode apostar que sim. Já que estamos falando em aposta para todo lado, you bet. Então, vamos chamar a nossa vinheta e vamos juntos. Então, que a internet hoje... Então, vamos nós, né? Vou remover logo aqui esse vídeo daqui, porque eu não tenho muitos layouts aqui para usar. Bom, essas coisas técnicas, deixa para lá, né? Você não tem obrigação de saber nada disso. Muito bem, vamos naqueles slides que eu estava mostrando ontem. Naqueles slides que eu estava mostrando ontem. Foi ontem, né? Foi ontem, uma escuridão danada. Então, vamos falar um pouquinho dele aqui. Vamos tentar explorar um pouquinho mais aquela questão do ama teu próximo como a ti mesmo. Lembram? Eu comecei fazendo uma digressão lá atrás, mostrando que a igreja vive ao longo dos séculos, lutando com os próprios dogmas que ela criou e que não se sustentam diante da razão, diante da ciência. A ciência evolui e o dogma é impossível aceitar. Da Santíssima Trindade, por exemplo, ou o dogma de Adão e Eva no paraíso. A Gênese mosaica, do jeito que ela é tratada como ciência, não é. É um simbolismo, já falamos isso aqui. Isso não ofende ninguém, não, e não ofende a Deus também. Deus é muito maior, Deus é do universo todo. Então, eu fui lá num dos pais da igreja, falamos de Agostinho, que está na codificação. Ele integra a falange do Consolador, não integra? Sim. Está lá em vários momentos, no Evangelho, no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns também. E fui até Tomás de Aquino, uma coisa que não é muito a minha praia, mas eu fui ler um pouco sobre ele, entender que ele não era assim tão malévolo como eu imaginava que fosse. Não, ele prega uma aliança da razão e da fé. Então, ele afasta a igreja daquela ira contra os gregos, por exemplo. Os gregos, Sócrates, Aristóteles, Platão, eles viveram antes de Cristo, 300 anos mais ou menos, né? E eles, pela razão, eles não tinham o hábito da adoração, essa fé religiosa, mística, mas eles tinham, sim, ligação com Deus, respeitavam a divindade maior, não os deuses pagãos. Aquilo para eles eram daimons, espíritos, que se comunicavam através dos pitons e pitonisas. Os gregos também procuravam a Deus pela razão, pelo exercício filosófico, pelo processo dialético, né? Perguntar, avançar, criar uma tese e avançar, não é? Então, quer dizer, quem vem antes de Jesus, então,
está alijado da fé, alijado, não é cristão, não foi cristão, e está alijado de chegar a Deus, de conhecer a Deus? Não. E o Espiritismo vem e abraça essas teses filosóficas todas, porque ele junta em si mesmo filosofia, ciência e religião. Ele mostra que uma fé raciocinada não quer dizer menos fervorosa, ao contrário, a fé raciocinada é mais forte, poderosa. Eu creio e sei porque creio. Então, é isso. Aí eu entrei na questão do ama teu próximo, peguei aí uma treta que estava rolando aí com o Ovense e o Papa Leão XIV. Aliás, o Papa Leão XIV voltou a aparecer nas redes aí, dizendo que sentiu a presença espiritual de Francisco, seu antecessor, quando ele celebrava lá uma missa lá na Capela Sistina, no Vaticano. Olha, falar que sentiu a presença de uma entidade, de um espírito, isso já é um grande avanço para os padrões católicos. Pô, já é crer na existência do espírito, porque para o católico, em geral, só se manifestam os santos. Então, se aparece uma mulher, é Virgem Maria. E se aparecer um outro, ou é São Miguel, ou é São Arcanjo, São não sei o quê. Mas quando você diz, olha, o espírito de minha mãe desencarnada apareceu para mim, para o católico isso não existe. O Papa se referir que sentiu a presença de Francisco, nossa, meu Deus, eu estou achando que será pela via dos católicos nós vamos dar um grande salto em termos de religião, de fé. Que a religião católica é secular, milenar, a mais antiga das instituições, começou lá atrás, na igreja nascente lá, né? Os cristãos primitivos, e vem, e vem, e vem. Vem com seus dogmas, mas os dogmas vão caindo pelo caminho, como já caíram vários. Da infalibilidade papal, ou de que a mulher não tinha alma. Né? Às vezes eu acho que ele está certo. Hein? Eu acho que isso é certo. As mulheres partem nossos corações, não é? Piadinha, piadinha. Faz mal, não. E também, ao entrar no tema ama teu próximo, que era outro motivo aí de polêmica, do Vence com o Leão XIV, eu recorri àquele diálogo de Jesus com um doutor da lei. Eu falei um mancebo rico, eu me equivoquei. Mancebo rico é aquele que tem muitas posses, quer saber como ter a vida eterna, porque no mundo ele já estava repleto de riquezas, né? Abundância, prestígio. E Jesus, então, diz a ele para deixar tudo que tem, ele era rico, e seguir a Jesus. Ele percebe que ainda não dava para fazer isso. Daí, Jesus ter dito, então, arrematando, depois dando aos seus discípulos, que é mais fácil um camelo passar pelo pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Os ricos não gostam muito dessa passagem, não, né? Mas que a riqueza é um grande empecilho à nossa evolução, em geral, ela nos deixa cegos. Cegos, aí perdemos a simplicidade, aí o pobre a gente não quer ver, aí a indiferença com o pobre, o orgulho fica exacerbado. A riqueza é muito difícil. Se a prova da pobreza é difícil, da riqueza também é. Tem gente que ri disso, mas é verdade. Então, meus amigos, eu discorri sobre isso, tentei entrar numa seara que eu não domino, tentei falar da obra, da doutrina escolástica do Tomás de Aquino,
Mas eu peguei o essencial de que ele via a fé e a razão como aliadas, não é? Isso já nos ajuda muito. Para nós que espíritas que às vezes tapamos os olhos a tudo que vem de fora, tudo que não é da codificação, a gente fica assim ignorando. Não, não é. Jesus, o Espírito de verdade, trouxe, está lá no Evangelho, 2 novos mandamentos. Para os espíritas, ele diz textualmente: espíritas, univos. Eis o primeiro mandamento. Segundo, instruí-vos. Eis o segundo. O instruir-se é abrir a mente, entender as coisas que estão aí, né? Também fui a Paulo, porque outro pombo de discórdia aí na igreja é o que é que salva? A fé ou a caridade? E é mais cômodo dizer que a fé salva, porque uma vez eu, seguindo uma religião, estou salvo. Mas não é assim. Paulo, lá atrás, já havia explicado muito bem isso. Falou, eu posso ter o dom da profecia, eu posso distribuir meus bens para o sustento dos pobres, eu posso dar meu corpo para ser queimado, mas se eu não tiver caridade, eu nada serei. Serei sim apenas um sino que bate, tange, mas que não traz nada, não faz nada além disso, né? Então, nós recorremos à carta de Paulo aos Coríntios. Deve ter carta aos palmeirenses também, não. Mas tem carta aos Coríntios, quer dizer, a igreja de Corinto. E talvez eu não tenha destacado bem o final dessa carta. Porque depois que Paulo diz, olha, ainda que eu tivesse o dom da profecia, ainda que eu falasse a língua dos anjos, eu nada seria se não tivesse caridade. E ele arremata, a caridade é paciente, é benigna, a caridade não é invejosa, não obra temerariamente nem precipitadamente, não se ensoberbece, não é ambiciosa, olha quantos conceitos, não busca os seus próprios interesses, por isso que a caridade mais integral é aquela que não visa nenhum interesse pessoal. Não se irrita, não suspeita mal. Quando você vai ajudar alguém, você fala, mas minha ajuda não vai servir para nada. E já fazemos um julgamento a priori e nem ajudamos. Ele está apenas chantageando. Às vezes está mesmo. Mas a caridade não entra nesse mérito. A caridade ajuda sempre. Não suspeita mal, não folga com a injustiça. A caridade também não é assim passiva. Não, se você vê alguém sendo injustiçado, você sai em defesa do injustiçado. Mas ela folga com a verdade. Tudo tolera, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Tudo sofre. Bem, então, eu acho que agora sim nós podemos entrar no tema de hoje, o tema que nós queremos tratar, é um tema novo. Talvez a gente vá ter que voltar a novas lives, porque eu estou aqui com o livro na mão, que é o livro dos médiuns. É um dos menos estudados. Eu acho que a Gênesis é o menos lido. Mas o livro dos médiuns também não é muito lido, não. As pessoas dizem, é grosso, é grande. Não é tão grande assim, não. Não. Então, o livro dos médiuns precisa ser estudado. Sabe por quê? Eu vou dizer por quê. Porque eu mesmo achava que eu não fosse médium. Médium na acepção da palavra, né? Médium definido lá no livro dos médiuns, logo no início. Todos somos médiuns.
todo aquele que sente em algum grau a presença dos espíritos, por isso mesmo é médium. Então, realmente, somos todos médiums. Mas tem gente que fala assim, mas médium não sou. Eu não sinto os espíritos, sente. Preste atenção que você vai ver que você também sente os espíritos. Você sente sim, meu filho. Tem muitos livros para a gente indicar. Diversidade de Carismas, Germino Corrêa de Miranda, não vamos falar dele hoje. O livro dos médios, que eu mostrei aqui. 15, para quem quer começar lá do meio, já vai ver o que são os médiuns psicógrafos, intuitivos, os médiuns inspirados, etc. E vão também logo enfrentar o grande fantasma da mediunidade. É o animismo. Animismo vem de ânima. Ânima é alma. O espírito, muitas vezes, ele está falando de si mesmo, da sua própria alma que se manifesta. E isso pode se misturar com a comunicação do espírito estranho, que está se comunicando através do médium. Eu mesmo recebi uma comunicação no centro espírita e fiquei, não é eu, não é eu? Que situação a minha? Eu me encontrava num estado, palavra que eu criei, e apliquei, né? Não criei, apliquei. Ambivalente. Era eu, mas não era eu. Era eu, mas não era eu. Pode isso? Alguém disse depois, mas tua voz mudou. Bom, isso então é um sinal inequívoco que ocorreu alguma coisa, né? No outro dia eu escrevo, como jornalista, eu acho natural escrever. Eu não atribuo aos espíritos, falo, não, eu já nasci para fazer isso, tenho essa vocação, sei, mas eu fui desenvolvendo isso com a minha profissão de jornalista, né? E no espiritismo também escrevo bastante, escrevi até livros, escrevi 3 livros, e no outro eu sou organizador, mas escrevi uma peça teatral, coisa que eu nem imaginava que eu fosse fazer, estou fazendo. Mas até aí eu acho que são, assim, atribuições de um jornalista, escritor, tal, dramaturgo, acho que está tudo aí. Mas não, também aí existe a influência espiritual. Então eu poderia me dizer aí, bom, para aquele texto, acho que eu fui inspirado. Ora, todos nós somos inspirados. É o que eu li e que vou dizer para vocês. Inspirado, geralmente, vem de espíritos bons, né? Nenhum obsessor te inspira. Não, ele te assedia, ele te atiça, mas inspirar, ele te provoca, te induz. Agora, inspiração vem dos bons espíritos, aqueles que nos são afins, aqueles que têm, inclusive, uma ligação com aquilo que nós estamos fazendo, uma afinidade com a natureza do que nós vamos fazer. Então, no livro dos médiuns, Kardec já começa, logo no início, ele vai numerando os parágrafos, tá vendo? No 54, ele diz, no homem há 3 coisas, alma ou espírito. Se ele está encarnado, a gente prefere dizer alma, para não confundir com espírito desencarnado. Mas são sinônimos. É o princípio inteligente em que reside o senso moral. Você não pode dizer que, então, o senso moral está no princípio inteligente dos animais. Não. Nem das plantas. O corpo envolto. E tem ainda nesse ser trino a alma ou o espírito, o corpo, que é um envoltório grosseiro, material, do qual a alma ou o espírito está temporariamente revestido para o cumprimento de certos objetivos providenciais. Esse é o envoltório grosseiro, é o corpo de carne, pesadão. Reencarnou, você vai ganhar um corpo desse. Que tem nascimento, meio e fim. Mas entre um e outro, entre a alma e o corpo, tem um corpo tênue, semimaterial. É material, mas uma matéria mais quintessenciada. É o envoltório fluídico, servindo de laço entre a alma e o corpo. A imagem do fruto, né?
Vamos acelerar, porque a internet começou a oscilar. Então, pirogenia, teletransporte, telecinesia, os poltergeists da vida. Isso é manifestações de efeito físico. Manifestações físicas, simplesmente. Agora nós estamos falando de manifestações espíritas. Então, o que é muito comum é o médium escrevente. Talvez é o tipo de mediunidade mais comum, diz Allan Kardec no Livro dos Espíritos. E aí ele especifica o que é o médium que escreve de olho fechado. O braço dele é como se fosse um robô, um braço de robô. Esses robôs que fazem aquelas operações. Movimentos até bruscos, às vezes, e muito rápidos. Você vai só trocando a folha e ele vai escrevendo. O Chico faz isso. Ele é um transe, então, pesado, ele se afasta. Não é que se afasta, ele não acompanha o que ele está escrevendo. O diferente do médium semimecânico. Semimecânico, ele percebe que tem algo, mas ele vê as palavras. E tem aquele, o espírito fala, escreve. Ele é um copista. O espírito fala, ele vai escrevendo. Ele sabe o que está acontecendo. Às vezes ele pode até melhorar o que o espírito disse. Essa palavra não é tão boa, ele pode corrigir. Outras vezes ele pode alterar. Aí é animismo. Ele está interferindo na mensagem. Tá? Por hoje, nós vamos ficar aqui. Mas eu queria falar só um pouquinho dos médiuns intuitivos. Aquele que acho que nós nos enquadramos, a grande maioria. Você sempre tem uma intuição. Hoje é melhor você levar um guarda-chuva, se protege, que hoje pode chover à tarde. Você pode ficar numa situação. Evite passar naquela avenida hoje, que ela vai estar alagada. Tudo isso é intuição. Vem de quem? De um espírito amigo, de um espírito familiar, que todos temos. Todos nós podemos contar um caso aqui, de uma intuição. Ou ainda bem que eu ouvi o que Elton John fala numa música. Meu homem velho, né? When I come downtown, no. When you come to land, should I stay on the farm? Devo eu ficar na fazenda? Should I listen my old man? Ou eu devo ouvir o que está dizendo aqui, meu homem velho, o homem sábio? Dentro de nós temos sempre um homem sábio, dando bons conselhos. Aí, todos temos. E eu chego rapidamente, para terminar a live, nos médiuns inspirados. Kardec pergunta, um pintor, um autor de livros, um escritor, um artista, um músico, ele pode se enquadrar entre os médiuns inspirados? Sim. Paul McCartney, ele conta como ele escreveu Yesterday. Ele disse que dormiu, acordou, foi ao piano, bateu o acorde lá, um ré, em seguida caiu lá numa menor lá, Yesterday, all my troubles seem so far, e saiu, ele falou, estava pronto. Yesterday. Como trabalham os médiuns psicopictoriográficos? Florence Anton, Gasparetto e outros. Eles já sabem pintar um pouco, porque senão seria muito difícil para o espírito pegar uma mão dura e falar, para cá, pincela assim. Não, ele precisa contar com alguma coisa já, né? O músico já tem alguns rudimentos de cultura musical, então a inspiração pode vir, ele vai se banhar com alguns compositores lá em cima e vem com umas harmonias. Ele fala, nossa, isso ficou bom, hein? Nossa. E se ele se gabar, é porque ele realmente não é um grande artista, porque o artista sabe. Não, teve uma mão invisível me ajudando. Como o Michelangelo terminou a escultura dele lá e falou, parla. Como que ele disse? Fale, só falta isso. E antes que a nossa internet caia, na revisão deste livro aqui. É um livro curioso porque ele tem duas capas. Se você olha assim, você vê aí
Manuel Bandeira. Se você olha assim, é Olavo Bilac. Né? Porque os dois estão aqui. Olavo Bilac faz o prefácio dos poemas do Manuel Bandeira. Manuel Bandeira faz o prefácio dos poemas de Olavo Bilac. São dois parnasianos, né? Poetas parnasianos. Aí eu conversei com a médium, porque eu trabalhei na revisão, e eu não duvidei, não. Eu não sou um entendido, mas eu olhei a obra de Olavo Bilac, Via Láctea e outras coisas dele, olhar a biografia dele. Fui ver o que estava na... Aquele livro, Parnaso de Além Túmulo, né? Parnaso de Além Túmulo, lá está o Olavo Bilac. Fui lá ver. Falei, não, tem a ver, sim. O espírito não embruteceu, ele não é porque ele desencarnou que ele ficou pior que antes. Não, Manuel Bandeira também, Manuel Bandeira, que desencarnou nos anos 80. Manuel Bandeira, que tinha aquela coisa de tuberculose, né? Aquela coisa da Passárgada, quando eu vou embora para Passárgada, era um reino utópico na cabeça dele, porque lá eu sou amigo do rei. Eu gostava de Manuel Bandeira, principalmente de um poema que ele fala, e imagina Irene chegando no céu e pedindo para São Pedro abrir a porta. E São Pedro diz, entra, Irene, você não precisa pedir licença. Isso ficou na minha cabeça. Então, ao revisar a obra, eu falei, puxa, essa Vanessa, que é de Goiás, e eu, é um amor de pessoa muito sensível, tinha que ser, né? Uma alma sensível. Falei, Vanessa, você deve ter feito letras, né? Falou, não. Eu trabalho com outra coisa, não tem nada a ver com letras. Aliás, eu escrevo muito mal. Falei, mas como você fez isso? Ela falou, eu sou o tipo de médium, mecânica, semimecânica, me coloco à disposição dos espíritos. Sou um instrumento dócil em suas mãos. Tá aí. Então, como início, start para esse tema, mediunidade, a gente fica por aqui. Um start. Na próxima live, se Deus quiser, com luz e o sinal estável e o som ok, funcionando bem, a gente volta com mais um A Vida Continua.